Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Esta semana nós vamos fazer uma série de mensagens que fala sobre o tempo de Deus, como Deus age na vida das pessoas e como as pessoas realmente têm esperado com paciência pelo Senhor. Nesse primeiro dia nós vamos falar sobre quanto tempo durou para que Noé fizesse uma arca. Deus, conversando com Noé, disse: olha, a humanidade está muito mergulhada no pecado. As pessoas estavam vivendo de uma maneira totalmente errada. As pessoas estavam vivendo de uma maneira que parecia que não existia leis, regras, não existia regulamentos para viver, não existia um Deus. Parecia que as pessoas eram donas do seu próprio nariz e faziam o que bem entendia. E isso chegou a Deus e ele ficou triste porque ele viu que a humanidade estava muito violenta. A humanidade precisava Deus dar um basta. E Deus encontrou Noé, um homem reto, justo, andava com Deus. E Deus disse a Noé: faça uma arca. Faça uma arca porque eu vou mandar um dilúvio para acabar com toda a humanidade. E Noé começou a fazer esta arca. E não estava chovendo nessa região, não chovia nessa região, mas Noé começou a fazer esta arca e dizia às pessoas que estavam fazendo a arca porque Deus mandou. E Deus ia mandar muita chuva. As pessoas não acreditavam, continuavam fazendo o que bem entendia. Deus deu todas as medidas da arca, todo o material que deveria ser usado nesta arca, uma arca muito grande. E Noé passou 100 anos construindo esta arca e dizendo às pessoas: Deus vai destruir toda a humanidade, Deus vai mandar um dilúvio, muita chuva. O povo não acreditava. E finalmente chegou o dia. Noé passou 100 anos, um século, construindo esta arca. Então esse foi o tempo que Noé levou para construir esta arca. Ninguém acreditava, que vinha água, muita água. E quando Noé termina de fazer esta arca, Deus diz: Noé, entre na arca. Você, sua esposa, seus filhos e suas 3 noras. E alguns pares de animais. Deus determinou quais eram os animais que Noé ia separar e levar na arca. 100 anos foi o tempo suficiente para Noé fazer uma arca muito grande e levar muitos animais e a sua família. Deus salvou a família de Noé, mas o resto da humanidade, toda a população, morreram todos. Deus mandou muita água. O tempo que esta água ficou caindo foi 40 dias e 40 noites. Este foi o tempo suficiente para Deus exterminar toda a humanidade, porque estavam mergulhados no pecado e agora morreram mergulhados nas águas do dilúvio. Essa música que está passando foi a música que as pessoas estavam cantando quando o Titanic, um grande navio, as pessoas estavam cantando no dia 15 de abril de 1912, quando o Titanic estava afundando. Mas o homem que fez este navio, ele foi um pouco audacioso. Ele era muito pretensioso.
ele tinha planos de fazer muitas viagens, né? E numa entrevista ou em algumas colocações que ele falou, as afirmações, blasfêmia, ele falou duas coisas, como ele era pretensioso, né? Ele disse: olha, estou fazendo aqui um navio mais bem estruturado do que a Arca de Noé. Quem estava fazendo a Arca de Noé era um amador, mas o arquiteto desta arca era Deus. Muito bem feita essa arca. Mas este homem que fez o Titanic, ele disse: estou fazendo um navio muito grande, melhor, mais bem estruturado do que a Arca de Noé. E ele disse uma blasfêmia: este navio nem Deus afunda. Nem Deus afunda. Ele confrontou Deus. E no dia 15 de abril de 1912, este navio afundou. Este navio afundou. Porque primeiro ele disse que o navio era mais bem estruturado do que a Arca de Noé. Ele era um profissional para fazer um grande navio. Noé era apenas um amador. Mas o arquiteto, o engenheiro desta arca foi Deus. A Arca de Noé não afundou. O Titanic afundou. Morreu centenas de pessoas. E quando algumas pessoas estavam morrendo nesse navio, sabendo que ia morrer, um grupo de pessoas estavam cantando esta música: mais perto quero estar, mais perto quero estar. Quanto tempo as pessoas demoraram juntando dinheiro, talvez se programando para ir nesta viagem? Uma viagem que após 4 dias, quando saiu lá da sua origem, né? Ele saiu e com 4 dias esse navio afundou. Porque quem fez não foi Deus, foi o homem. O que Deus fez foi a Arca de Noé. Deus colocou todas as medidas para Noé fazer. E no dia que as pessoas estavam morrendo cantando esta música, também usaram as siglas SOS. Salve as nossas almas. As pessoas estavam pedindo para que salvassem as almas delas, porque elas sabiam que iam morrer. Então eu quero dizer a você que o tempo de Deus é Ele quem marca, é Ele quem determina. Deus sabe todas as coisas. Não devemos confrontar a vontade de Deus e muito menos correr contra o tempo. Noé demorou 100 anos construindo a arca e evangelizando. Mas as pessoas não acreditavam que Deus ia mandar muita chuva. E Deus mandou e matou todo mundo, porque as pessoas não estavam preocupados e muito menos preparados para entrar na arca. Só entrou na arca Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras e alguns pares de animais. Hoje falamos de Noé, o tempo que Noé levou para fazer esta arca, e Deus também levou 40 dias com 40 noites derramando chuva para matar toda a humanidade. Amanhã nós vamos falar sobre um homem. Quanto tempo ele levou para começar a ser o pai de uma grande nação? Amanhã vamos falar sobre Abraão. Hoje, no primeiro dia, falamos sobre Noé. Amanhã, no segundo dia, vamos falar sobre Abraão. Que Deus nos abençoe e que amanhã nós possamos estar aqui no tempo de Deus para falar sobre as pessoas que tiveram esperança e paciência no Senhor. Devemos ter paciência e esperar pelo Senhor. E se Deus quiser, estaremos aqui amanhã novamente. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém. Quanto tempo você vai esperar para aceitar Jesus? Você que já aceitou Jesus, amém. Que Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.